Citando Chico Mendes, ecologia sem luta de classe é jardinagem. Ontem aprovaram a privatização da Sabesp, né? A reflexão que fica é que a elite já tinha decidido privatizar, os políticos já tinham decidido que queriam privatizar a Sabesp, porque o governo atual quer privatizar tudo, quer vender tudo, transformar São Paulo num balcão de negócios, vender tudo para fazer um dinheiro imediato, encher o bolso deles, deixando a cidade à mercê das negociatas. É a mesma coisa que acontece com a especulação imobiliária, né? São Paulo se transformando num grande canteiro de obras, num balcão de negócios para investidores nacionais e internacionais que chegam aqui, investem nas construtoras e incorporadoras, adquirem as unidades para alugar, fazer locação tipo Airbnb. Mas a população consegue comprar essas moradias? Existe esse conceito de moradia popular? Alguém consegue comprar alguma unidade? A cidade não é pensada para os moradores, nem para o bem-estar da população, muito menos nas regiões periféricas. Elas continuam sem planejamento, sem áreas verdes, sem coleta de esgoto. O esgoto que vai acrescentar na rede dessas unidades é pensado, esses prédios todos. A cidade está sendo planejada, continua sendo planejada de forma imediatista para enriquecer a minoria, a mesma minoria que concentra as receitas globais do mundo. Então, visto essa questão da água, dado o crescente movimento de mercantilização e comercialização desse recurso, a água, que é um bem tão vital e essencial para a vida humana, cada vez menos assegurando direitos para as pessoas, né? A água que deveria ser gratuita, ou pelo menos mais acessível, não vai ser mais. Com a privatização, as tarifas vão aumentar, obviamente, porque no capitalismo as empresas precisam ter lucro, elas vão ter que vender cada vez mais água, no momento inclusive global de economia de água, que a água potável representa menos de 1% da água no mundo. Então os investimentos em esgoto obviamente vão sumir, porque o esgoto é um passivo que não tem retorno para a empresa, é uma consequência. Então o serviço será precarizado, assim como a gente viu com a Enel, vão diminuir os quadros de funcionários, vão ser mandados embora. Bem, nesse contexto a gente pensa justamente o contrário, né? Aqui a gente tem o nosso lago com peixes, a gente pensa o contrário, a gente pensa que a gente tem que pegar e fazer e na contramão da água privatizada a gente precisa distribuir a água publicamente, né? A gente tem que deixar essa água a serviço das pessoas, ao alcance das pessoas. Então, num período que já está dado, num contexto que a gente já tem os rios contaminados, água privatizada, rios poluídos, os esgotos sendo jogados no rio, as nascentes se perdendo, se contaminando nas sarjetas, a especulação imobiliária perfurando o lençol freático 24 horas por dia, contaminando essa água. Ou seja, o racismo ambiental está dado, está pulsando, população, a gente luta, a gente está aqui na luta para modificar alguma coisa, mas incapazes de modificar agora, o momento presente, a gente consegue fazer essas guerrilhas e criar bicas e chafarizes, torneiras, lagos, piscinas naturais, balneários. A cidade poderia aproveitar essas águas limpas e naturais, que atualmente são desperdiçadas, e criar políticas públicas, se isso for possível, nessa Câmara dos Horrores, ou realizar ações de guerrilha para trazer à superfície essa água e democratizar o acesso de um bem tão maltratado, esquecido e agora comercializado e lucrado. Ou seja, manter a água ao acesso de todo mundo. Isso beneficiaria tanto a população em geral que passa aqui, que passa na cidade, que vê essa água, população em situação de rua que se alimenta e que tem situação de higiene, banho, fazem comida com essa água, porque elas não têm casa, portanto não tem torneira, então elas vêm até aqui para lavar suas roupas. E a população em geral, que não vai conseguir mais pagar suas altas tarifas dessa água privatizada. Vai ter uns momentos de apagões de água, certamente, assim como tem apagão de luz, vai ter apagão de água devido à redução do efetivo, de emissões em massa. Os balneários, os lagos poderiam beneficiar a população, um momento de lazer gratuito, para quem não tem condição de frequentar uma piscina no seu bairro, apesar da existência de alguns parques com piscinas públicas. Então a gente propõe um outro tipo de pensamento, um pensamento de ocupação das águas. Assim como acontece
nas áreas verdes, que a gente luta para transformar em parques e manter as árvores vivas, respirando, umidificando, evapotranspirando, a gente precisa ter parques de água livre e viva também. E não só o rio passando ali embaixo, o rio sendo tratado com descaso e como esgoto. É isso.